oração. O poder da palavra e da oração. Lucas, no seu capítulo 11, versículo 1 diz: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Palavra do Senhor. Ensina-nos. Isto aí é a palavra. Eles querem uma palavra por parte de Jesus. A palavra de Jesus tem poder. Jesus é alguém que, se falar alguma coisa para ti, saiba que não está falando de boca vazia, saiba que não está falando só por falar. Tudo que está aqui escrito na palavra dele, aqui na Bíblia, tudo que está saindo por meio da profecia, de alguma revelação que ele dê, tem poder. A sua palavra não volta vazia. A palavra dele vem com um objetivo. A palavra de Deus vem com uma missão. De sorte que eu costumo dizer, a palavra de Deus é apalpável, porque a palavra que era verbo, já uma vez se fez carne. A palavra é apalpável, ela não é vazia, não é sem significado. A palavra de Deus é diferente da língua portuguesa, inglesa, francesa, italiana. Não importa qual esta for a língua em que os homens falam e inventem, a palavra de Deus se fez carne. A palavra de Deus é palpável. Você pode tocar a palavra de Deus, você pode viver a palavra de Deus, você pode não simplesmente ouvir essa palavra, mas sentir-la dentro de si, ver o seu cumprimento. A palavra de Deus é poderosa. E assim os discípulos disseram: Mestre, nos ensina a orar. Porque a oração, por outro lado, não é uma coisa da qual sai de boca para fora simplesmente palavras vazias, palavras simplesmente talvez baseadas em emoções. Não. Os discípulos entenderam isso e disseram: Mestre, tu és o dono do ensinamento, tu és o dono da palavra, nos ensina a orar. Quantos aqui preocupam-se em aprender a orar? Por isso que às vezes estamos a orar um assunto, uma questão, uma situação, nunca estamos sendo respondidas, nunca há resposta. Passa anos, sai meses, entra meses, não há mudança naquilo em que estamos a orar, porque não sabemos como orar. Os discípulos entenderam isso e disseram: Mestre, nos ensina a orar. Eles tinham de tamanha importância e significância a aprender a orar. Quando tentavam orar a sua própria oração, diziam: estamos com alguém que tem um outro nível. Um deles disse: hoje vamos para João Batista, talvez ele nos ensine a orar. Um dos discípulos respondeu, talvez dizendo: aquele é uma oração velha, não está atualizada, queremos alguém atualizado. Então um deles toma coragem e diz: eu vou perguntar para o mestre, vou pedir para ele: Mestre, nos ensina a orar. Talvez você baixe a sua cabeça e diz: Senhor Jesus, me ensina a orar. Talvez eu não estou conseguindo orar, por isso é que está demorando, Pai. Me ensine a orar. Primeiro quero dizer que a palavra do Senhor diz que Deus não ouve os pecadores, mas a palavra do Senhor diz que Deus ouve a oração do justo. Uma das formas das quais Deus possa ouvir a nossa oração é sabermos se posicionar. Está escrito que os homens que adoravam a Baal clamaram, oraram, não sei a quem, não deu-lhe certo. A oração só é dirigida para Deus.
E talvez naquela tentativa tentaram também clamar Jeová, quem sabe. Mas Elias sabia o segredo de como orar. Ele pegou o altar, endireitou o altar estava tudo estragado, tudo à toa, endireitou. Está escrito que falou simples palavras e fogo caiu do céu. Jesus não fez muita coisa, só orou dizendo na ressurreição de Lázaro: Pai, eu estou orando para que esse povo possa ver. Senhor, tu sempre me ouves. Quando tu és verdadeiramente filho e filha de Deus, Deus sempre te ouve. A questão de que às vezes está demorando, posso dizer que não é às vezes que você não sabe como orar, mas que Deus está ouvindo você desde o primeiro dia, conforme eu ouvi a Daniel desde o primeiro dia. Mas está escrito que ele insistiu. Outro fato de saber orar é a insistência. Quando alguém diz: eu já orei muito, parece que Deus não está me atendendo, não sabe orar. Insista, persista, não desista. Essa é uma das coisas que faz com que muita gente comece a comer coisas cruas. O apressado come cru realmente. Às vezes Deus sabe o porquê que ainda não está a conceder para você, a dar para você. Às vezes tu mesmo tem que se posicionar. Então os discípulos disseram: mestre, nos ensina a orar. Qual é a oração? E Jesus começou a ensinar-lhes a oração do Pai Nosso. Sabem, essa oração é um código de conduta em como eles devem andar diariamente, viver diariamente, conhecer a Deus diariamente. É uma oração profunda. É importante ouvirmos do próprio Mestre, do próprio Espírito Santo, porque está escrito que o Espírito Santo, nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes você tem preguiça de orar, não tem vontade de orar, ou é demônio a carne fazendo isto. Mas quando você apela à força do Espírito Santo de Deus, você vive uma outra atmosfera. Ele começa a te ensinar como orar, começa a te ajudar na oração. Essa é a importância de nós termos o Espírito Santo ao nosso lado, porque hoje em dia Jesus já não está conosco para lhe incomodar. Jesus, me dá força para orar. Aliás, ele quem disse aos discípulos: não podeis orar comigo nem uma hora sequer. Aí você vê os pastores estão a orar pelos problemas, aí você vê os pastores estão a suar de oração, aí você cruza os braços, não quer entrar no mesmo clima, no mesmo nível de oração. Isso é importante. Jesus convidou seus discípulos a orar. Então, uma vez que Jesus não está conosco, ele disse: todavia estarei convosco em espírito, através do Espírito Santo, estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. E você pode, igreja, entrar num clima espiritual com Ele e fazer orações que cheguem até o trono de Deus. Por quê? Porque Deus está no seu trono para que as suas orações subam. Ele está, você saiba orar. Tem que ter fé. A mesma palavra diz que quando você vai diante de Deus sem fé, você não vai agradar a Deus e não receberá nada de Deus. Deve ter fé no que você está pedindo. Você pede uma coisa a Deus: Deus, eu quero casar, eu quero ter emprego. E alguém diz: oh, você está orando isto. Como é que foi a sua oração? Você acha que Deus ouviu a sua oração e vai te dar isto? Creio. Crees que Ele pode te dar ainda hoje ou amanhã? Amanhã, mesmo de amanhã? Talvez. Acabou. Não tens fé. Ele sabe, a gente tem fé no que a gente pede para Deus. Tirar dúvidas, porque está escrito que é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que Ele buscam. Você deve acreditar que Ele existe. E olha só, a palavra de Deus também diz que aquele que pede com dúvida é como uma onda que leva-se de um lado para outro.
O homem de dois corações, está escrito, não receberá nada por parte de Deus. Igreja do Senhor, é como se vocês me perguntassem como posso orar, como orar, e toda esta pregação que eu já quero fazer já vai ajudar vocês, já vai ajudar alguém. Isso sim vai ajudar. Vamos prosseguir hoje. A oração tem o poder de equipar você, de abrir portas, de entrar no sobrenatural. A oração tem o poder de dar a espiritualidade. A oração pode te levar num nível espiritual que você jamais viu, jamais conheceu. A oração pode impactar o mundo das trevas, quebrar cadeados, romper barreiras, destruir altares familiares. Porque o mundo, mesmo o mundo da bruxaria, existe. E a oração tem poder tremendo. Mas o problema é quando o diabo coloca a preguiça em você. Só oras 1 minuto e consegues orar na igreja, porque o moderador está ajudando você a orar. O ambiente da igreja ajuda-nos a orar. Mas em casa temos que saber orar. Sair da distração. Porque quando um crente passa mais tempo na TV ou frente ao telefone, gastando horas e horas, mas não consegue reservar seu tempo para a oração, este crente está em falha. O outro pregador dizia assim, está no erro de fabricação. O pentecostal que não faz barulho. Agora eu vou dizer, o pentecostal que não ora, passando mais tempo em outras coisas, está em erro de fabricação. Aleluia. A oração é vida. Os discípulos viram, não podemos ficar assim, vamos aprender a orar. Parece que temos que abrir uma escola de oração. Olha, igreja importante. Sabem, daqui a pouco vamos entrar num clima de libertação, e resto enfim. E aqui se pergunta, e as pessoas que estão fazendo no bandeirismo, nas obras da bruxaria, essa sim trabalha com magia. E a oração não tem poder de dar poder. A oração tem poder de dar poder aos homens de Deus. É a oração que faz isso. Está escrito que Jesus ficou no deserto 40 dias jejuando e orando, e recebeu o poder do Espírito Santo para fazer tudo quanto ele fez. É a oração, igreja. Por que muitos profetas, quando você pergunta qual é o seu segredo de oração? Só isso mesmo. É só isso. Só isso não. É que quando você começa a orar, você começa a entrar em dimensões. Oração tem poder. Eu já vi situações. Testemunhos são vários, hoje não é dia de testemunho. E a palavra de Deus sobre as nossas vidas tem poder. Quando Jesus ensinou os discípulos, transmitiu-lhes a palavra. Agora vejam que tipo de discípulo começamos a ter. Esses discípulos, quando aprenderam esta oração do Pai Nosso, Jesus lhes abriu o entendimento, discernimento, abriu para eles o mundo espiritual através da palavra. E pelo menos assim eles já conseguiriam orar do que eles quisessem orar. É que às vezes não vamos conseguir fazer uma coisa se não formos instruídos. E eles foram instruídos em como orar. É necessário passar pela palavra. E a crente que não quer ouvir às vezes a palavra de Deus, temos que saber ouvir a palavra do Senhor. Temos que saber ouvir o que os pregadores estão pregando, o que os pastores estão ensinando. Isso é necessário. É necessário. Porque a fórmula do teu sucesso está na orientação do homem de Deus. Os discípulos compreenderam que não tem como nós ter sucesso se este mestre não nos ensinar a orar. Veja só as coisas que esse mestre está fazendo. Podemos ler? Vamos agora.
o teu libertador chegou. Mateus, vamos ler agora Mateus. Por quê? Porque esta aí está fazendo umas coisas que são ele mesmo. E é de um assim em que precisaremos ouvir. Mateus 7, versículo 28 a 29. Posso ler, igreja? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Olhem para mim, igreja, vou vos ensinar 3 pontos. Nesses dois versículos tem 3 pontos: discurso, doutrina, ensino. São as mesmas coisas. Ele diz: este discurso é o ato de falar. Quer dizer, Jesus também fazia movimento com as mãos, porque quando alguém está discurso faz movimento, os lábios mexem, fica andando de um lugar a outro, ou pode ficar só num lugar. O discurso faz mover as coisas. Ouviam um som. Qual é esse som? Da doutrina. A doutrina é um conjunto de instruções, mecanismos, métodos a se seguir, em como as pessoas podem seguir, andar, estar, viver. São códigos mencionadas e citadas em como a pessoa deva estar. Então ele discursava a doutrina, falava dessas coisas. E aí diz: porquanto os ensinava. Tudo isso aí de discurso, doutrina, resumiu-se no ensino. Ensinava, conforme os discípulos disseram: mestre, nos ensina. Até orar, os discípulos pediram: mestre, ensina-nos a orar. Ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ele ensinava com autoridade. Por isso que os discípulos, um deles tomou coragem de pedir ao mestre: nos ensina como orar, como João ensinou aos seus discípulos. Eles disseram: nós não somos discípulos de João, não somos os escribas, somos aquele que é todo poderoso, que João disse não conseguiria nem tampouco desatar a correr das suas sandálias, porque ele é mais poderoso do que eu. Ele é quem tira o pecado do mundo. Ele é o poderoso Deus que se fez em carne. E os discípulos, esses sim, desejaram com que ele pudesse ensinar-nos a orar. E quando lhes ensinasse a orar, eles fariam os mesmos sinais que Jesus fez e muito mais, conforme Jesus falou. No capítulo 8 estaremos a terminar aqui. Eis a tua libertação chegou. Capítulo 8, no versículo 1. De 1 assim vamos ver o que então essa pessoa que os discípulos pediram, nos ensina a orar. O que é que ele faz? O que é que ele faz? E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondeu e disse: Senhor,
não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados à minha ordem. E digo a este vai, e ele vai. E o outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exterior, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como queres que te seja feito? E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegara a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com sua palavra expulsou deles o espírito e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Palavra do Senhor Jesus. Vejam, assim, qual é o poder que ele tem? E quando ele ensinar você a orar, você fará as mesmas coisas. Porque se eu sou pescador, ensinar alguma coisa de mim, vou te ensinar, é claro, a pescar, também vais poder pescar. Se Jesus cura, sara, liberta, revela, profetiza, se Jesus ensina com autoridade, você vem pôs a Ele, você receberá as mesmas instruções, se você quiser. Nessas 3 curas que Jesus realizou, Ele usou a palavra. Ele usou a palavra, não só nas 3, mas em todas as pessoas que Ele curou. Tocou, mas muito mais usou a palavra. No leproso ele diz: ser curado, assim como tu creres, a lepra saiu. No centurião, o centurião até disse: nem entra na minha casa, nem entra na minha casa. É bom obedecer a palavra do homem de Deus. Você pode ligar ao homem de Deus, estou aqui a sofrer, vem. Aí vem ajeitar. O homem de Deus vai dizer: não, foi só isso. Não sei, vem. Muita gente é assim, é pouca fé. Acredita no que o homem de Deus vai dizer, ainda pelo telefone. Há uma senhora que eu testemunho rapidamente, ligou-me de manhã. Eram de manhã, ligou-me: pai, estou aqui a sofrer, resto e fim. Eu disse: calculo mal a hora, era já de tarde, lá para as 20, 21, uma coisa assim. De manhã que nos encontramos hoje mesmo. Então ligou-me: não tenho essa situação. Eu orei pelo telefone por ela, orei por ela. Afinal já estava com a situação de 3 dias, né? Estava até de tosse, muita tosse, e não conseguia dormir, a respiração, resto. Então mandei ela vir de manhã, e ela chegou. Eu disse: a noite foi difícil. Ela disse: não foi difícil. Me senti envergonhado. Eu disse: teve mais fé do que eu. Então demonstrou-me que a oração funcionou. A noite já não foi difícil como foi em 3 dias, devido à oração. Depois eu fiquei ali e falei: viu o que a oração faz? A oração. Mas a pessoa deve crer, deve acreditar. Este centurião acreditou, disse: Senhor, fala só uma palavra, porque de você eu ouço muita coisa. Você é poderoso, Deus, você é tudo, és todo poderoso, diz uma palavra. E o Senhor disse uma palavra, acabou a situação dele. E vieram muitos para ser curados. Lá na casa de Pedro, da sogra de Pedro, curou muitos pela palavra. A palavra de Deus tem poder, igreja. Ninguém duvide desta palavra. Ninguém duvide da palavra do Deus poderoso, do Deus Altíssimo. Se aquela palavra está dizendo, credes nos nossos pastores, acreditem naqueles que vos alimentam, sigam o que ele vos disse, quanto mais a palavra da qual eles estão a pregar para vós. Vejam, esta palavra não é
telefone, você vai encontrar ele em forma de áudio, mas saibam de uma coisa: quando ele irá para o céu, vão encontrá-lo sentado no seu trono, e ele dirá: eis-me aqui, cumpro todas as coisas, não há nada impossível para mim. Por isso, quero dizer para quem está aqui, em algum sofrimento, em alguma coisa difícil, para quem está a chorar, a lamentar a sua vida, para quem está vivendo situações do impossível: ei, o pastor já orou, ei, eu já jejuei, ei, eu venho sempre na igreja, ei, está difícil, ei, não é mesmo esse pregador que está aí a falar que uma vez orou por um binho, me tocou, ei, sempre, ei, mas eu quero dizer para você nesta noite que a palavra do Senhor Jesus é poderoso. Se crê, se acreditar, Jesus é o mesmo, não é o pastor, não é o profeta, não é ninguém, não, ele mesmo está aqui, vai te curar, vai te libertar, vai te sarar, é só acreditar. Jesus está aqui, porque ele não mentiu quando disse: estou convosco até a consumação dos séculos. Olhe para a frente, olhe para frente, onde o mundo acabará. Jesus já estava contigo diante de todos os problemas e situações, e ele disse: creem, aqueles que acreditarem em mim terão o que pedirem, porque nada é impossível ao que creem. Eu só acredito na minha palavra. Jesus disse: se vocês observarem, guardarem a minha palavra, pedireis e tereis tudo quanto pedirem, não vos será rejeitado o vosso pedido. É só acreditar na palavra do Senhor e terás tudo quanto o seu coração quer e deseja. Se acreditar na palavra do Senhor, as promessas que aqui estão escritas, todas elas se cumprirão em sua vida. E eis aqui, por isso a sua libertação chegou. Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Satanás é pai da mentira, é enganador. Jesus já te curou, Jesus já te sarou, eis a sua libertação chegou. Sabe por quê? Todo problema que você viu, que parece impossível, que para Deus não é, sabe por quê? A sua libertação chegou. Satanás é mentiroso. Sabe por quê? Porque Jesus disse: conhecerás a verdade, a verdade, a verdade, a verdade está o quê? Libertará, receba, a sua libertação chegou, é pela palavra. É só acreditar, é só crer na palavra e ser exemplo. Levanta a igreja, levanta a igreja, levanta a igreja. Ei, é só acreditar, é só acreditar. Creia, você será livre. Creia, a sua